Mas, olha aí, vamos lá, Ari. Papa é contra o avanço do papel das mulheres nas celebrações da igreja. De acordo com Francisco, é ruim quando a mulher quer ser homem. Não, ela é mulher e isso é importante, diz o Papa. Esse é um dos temas, né, Socorro, do sínodo. O Papa dá um passo para frente, um para trás, um para frente, um para trás, sopra e morde, né, Papa Francisco? Amadeu, é a Assembleia Geral que discute o futuro da Igreja Católica, essa segunda. A primeira aconteceu em setembro do ano passado. São 368 pessoas, entre religiosos e leigos, aí de cerca de 100 países. Eles debatem esses assuntos, essas possíveis mudanças na Igreja Católica. Esses debates acontecem a portas fechadas. Depois o grupo apresenta essas sugestões, essas conclusões para o Papa Francisco, que tem a palavra final. Muitos grupos defendem, por exemplo, grupos de mulheres e grupos ligados a direitos civis, a liberdades, defendem um aumento do papel da mulher na igreja. Ontem, inclusive, na abertura desse grande encontro, houve uma manifestação na Praça de São Pedro, Praça de São Pedro, isso lá no Vaticano, muita gente já pedindo, cobrando, defendendo a ordenação de mulheres, né? Que mulheres possam ser ordenadas. Mas a gente, pegando o exemplo do que aconteceu recentemente na Bélgica, isso quase impossível, muito difícil de acontecer, porque na viagem que o Papa fez no final de semana, terminou no último domingo na Bélgica, o Papa celebrou uma missa e falou na Universidade de Louvain, na Bélgica, e o Papa disse o seguinte: foi graças ao sim de Maria que o próprio Deus veio ao mundo, acolhido, fértil, cuidado, dedicação, acolhimento, fértil, cuidado, dedicação vital. Por isso, a mulher é mais importante que o homem, mas é ruim quando a mulher quer ser o homem. Bem, a universidade não gostou, a universidade lançou um comunicado, disse: estamos lutando contra a discriminação das mulheres e gostaríamos que as mulheres tivessem outro papel na sociedade e também na igreja. A Associação de Estudantes da Universidade de Louvain, na Bélgica, também lançou um comunicado condenando a posição conservadora do Papa Francisco sobre o papel da mulher na sociedade. Amadeu. Seguramente, eu sou católico, não estarei vivo quando chegar o dia de uma mulher ser ordenada, mas é só um sentimento que eu tenho. Professor Vila. É uma questão, essa é uma questão de 2000 anos, né? E tem questões teológicas que justificariam, entre aspas, a posição do Papa Francisco. Claro, eu sou contra também o que ele disse, evidentemente, né? Mas esse é um problema que a Igreja Católica tem. Na verdade, dois. Uma, a participação efetiva das mulheres nos ofícios religiosos, e outro, a questão do não casamento dos padres, né? Que é uma questão moderna, mais ou menos, ali na Idade Média, né? E que entrava a ampliação do número de padres, especialmente em áreas como o Brasil, por exemplo, que é uma enorme escassez de padres, né? Então, são questões que são colocadas aí, mas a impressão que dá é que o Vaticano é como se estivesse petrificado, né, em relação a mudanças do século XXI, né? Aquele papel que o João XXIII teve no final dos anos 50 e início dos anos 60, num processo de renovação da igreja, frente às mudanças do mundo, a Igreja Católica precisaria urgentemente de um João XXIII no século XXI. Helena, que Francisco é considerado progressista. Amadeu, assim, nenhuma mulher, eu acho que não se está discutindo aqui sobre querer ser homem, quando a gente está falando de equidade, né? É sobre ter direitos iguais, sobre ter possibilidades iguais, sobre ter renda igual. Então, concordo com o professor, de fato tem questões que a própria Bíblia, né, é teológico o debate, mas eu ouvi recentemente de um padre que a figura do Espírito Santo é feminina, então acho que dá para avançar nesse debate no mundo que a gente está hoje, né? Mas eu sei que é difícil fazer esse avanço considerando que a gente está falando de um documento que é a Bíblia, um compilado de livros que
é dito da época de Jesus, né? O grande profeta, aquele que é o representante de Deus na terra, que veio aqui para nos livrar dos pecados. Então é difícil, é complicado. E mais do que isso, Franz, quando as religiões, e aqui aspas, que são concorrentes, elas são muito mais fechadas ainda do que a Igreja Católica. Amadeu, é complicado porque há toda a tradição, não acredito que isso vai mudar tão cedo, mas também é entristecedor, porque a mulher, por mais que ela tenha conquistado espaços na sociedade, aos poucos, ao longo dos séculos, das décadas, dos séculos, ela continua sendo discriminada em uma série de pontos. E é tudo mais complicado para uma mulher, mas é também muito difícil exigir que o Papa tenha uma outra visão, tendo em vista que se ele tivesse outra visão, uma parcela significativa dos fiéis e da Igreja Católica iria criticá-lo. Você, Ari, que percorreu esses 2000 anos, sua opinião? Olha, tenho duas opiniões. Primeiro, a igreja vem perdendo terreno ao longo de décadas, exatamente porque as neopentecostais, por exemplo, as neopentecostais entraram aceitando pastoras, algumas destaque, algumas políticas, inclusive. Então, aceitando mulheres conduzindo os cultos. E aí a igreja já continuou fiel a seu dogma de não tolerar as mulheres conduzindo os cultos. Agora, as celebrações. Eu acho que está na hora, né? Eu acho que chegou a hora do padre se tornar, o Papa, desculpa, Santo Padre, se tornar um padre emérito. Está na hora dele ficar emérito, que nem o Ratzinger. E não pode entrar um mais... Um pior? Não, nada eu tô falando pior, é tão ruim eu ia assim. Falar um conservador. Nada é tão ruim assim que não possa piorar um pouco mais, mas nada é impossível aos que creem. Socorro Sampaio, algum acréscimo, doutora? Não, eu concordo com você. Eu acho que nós não veremos isso tão cedo, não, Amadeu. Só as futuras gerações, talvez. Quando a Igreja Católica já tiver perdido muitos fiéis. As futuras gerações não vão ter, talvez, nem o planeta, Socorro. Não, mas as futuras gerações... Acontece que o Ari está falando por Vão ele. se a gente explorar a margem equatorial, que a gente vai ter recursos para investir em novas tecnologias para amenizar os efeitos climáticos. Se a gente explorar a margem equatorial, aí sim. Acontece que ele é o único que vai ver essas transformações daqui a 3, 4 mil anos. É só por isso que ele está falando de cadeira. Vai ver de Marte, né? Atenção. Obrigado, Socorro. Até amanhã, Socorro.